Olá, boa noite a todos. É uma alegria a gente estar aqui partilhando, compartilhando desse momento muito especial na nossa 5 de 5 lives que fizemos, né? Que tratamos de temas relevantes, que fomentamos discussões para que nós já pudéssemos chegar aquecidos em Paris, né? Também para a gente se integrar, porque hoje eu já vejo, né? Já vi a Fábio já dando oi para as meninas de Minas e tudo mais, porque de fato essa é a ideia, né? A ideia é que a gente já chegue, né, com é, já tendo uma visão das pessoas que participam, eles estão todos num grupo, né, já podem trocar dentro do grupo, e essa é basicamente a ideia. Então, chegamos à nossa quinta live de 5, né, de uma sessão de 5, e uma live muito, muito especial, né? A gente deixou para fechar com chave de ouro, né? Esse momento que é muito simbólico, né, da nossa trajetória, porque hoje nós estamos aqui com a nossa querida Rita Andréia Guimarães e a filha dela. Desculpa o nome da sua filha? Maria Eduarda. A Maria Eduarda. E hoje elas vêm falar de uma pessoa muito especial, muito cara para nós, que é a Madame Michelle Guillaume Hoffnung, né, que vai nos brindar em Paris com a sua presença, com a sua expertise, e que também nos abrilhantou o nosso evento com já né, uma pré-visão, um pré-treinamento a partir da sua obra. Então, eu não vou me adiantar de falar da obra, eu vou falar um pouquinho da nossa querida Rita. A Rita, ela vamos brincar assim, né? Ela é, entre aspas, né, uma estranha no ninho, mas uma estranha muito bem-vinda, né? Assim como a gente, por exemplo, tem Tânia Almeida no Rio, que é médica, a gente tem Rita aqui, que é psicanalista. Olha que coisa boa. E uma mediadora, instrutora de formação de mediadores no CNJ, mediadora judicial credenciada pelo TJ de Minas Gerais, mestre em mediação e negociação pelo Instituto Kurt Bosch e Universidade de Geneve, graduada em mediação pelo Programa de Estudos Postergado de Pós-Graduação da Associação Civil na Argentina, em Buenos Aires, graduada em mediação aprofundada no Instituto da Madame Michelle Guillaume, integrante da Comissão Internacional do Prêmio pela Paz Civil, integrante da Comissão de Mediação na OAB de Minas Gerais, integrante da Comissão do Instituto Brasileiro de Direito de Família do IBDFAM, coordenadora e autora de livros de mediação, A Emergência de um Novo Paradigma, da editora Del Rey, Diálogos entre Direito e Psicanálise, Mediação, a Travessia da Palavra, Manual de Mediação Interdisciplinar no Direito de Famílias e Sucessão, e fundador e presidente do Instituto Câmara de Mediação Aplicada, o IMA. Então, veja, gente, a gente está aqui com uma pessoa cujo currículo, né, todo ele é voltado a essas práticas aqui que nós tanto hoje é, buscamos cada vez mais nos aprofundar e também, né, admiramos e cada vez queremos mais que cresça esse movimento no Brasil. Então, sem mais delongas, eu quero chamar ao palco a nossa querida Rita e a Maria Eduarda, é, e dizer que vocês são muito bem-vindas. O IMA é um apoiador do nosso evento, né? Tá lá a logo do nosso querido IMA apoiando o nosso evento. E eu vou dizer por que eu não vou dizer quem vai falar é a Rita, porque ela está aqui conosco, né? Nessa live muito especial. Então, Rita, o palco é seu, seja muito bem-vinda. Na próxima, no nosso próximo encontro, seja lá onde for, queremos acolhê-las, né? Para que a gente possa estar juntas presencialmente. Mas hoje a tecnologia nos permite que você esteja conosco também. Então, a palavra é sua.
por favor, eu não vou fazer o spoiler, então, por favor, diga ao nosso público aqui, né, uma das razões pelas quais você hoje está facilitando a nossa, o nosso grupo aqui. Obrigada, Luciana. Primeiro, eu quero agradecer a oportunidade, né? Falar sobre mediação. De todo o currículo, acho que o mais importante é eu sou apaixonada com a mediação, né? E acho que a mediação é como a psicanálise: ou você apaixona, ou você apaixona. Não tem mais ou menos, né? Mas além do convite, da delicadeza, né? Do convite da Luciana para que a gente estivesse juntos, eu acho que a mediação é estar junto, a mediação é esse espaço comum, né? Que a gente está construindo, cabe a cada um de nós e a todos nós fazer essa construção. Mas é para trazer para vocês um pouquinho do que vocês vão conhecer em loco, um pouquinho do livro da professora Michelle, que nós tivemos a chance de conhecer. Maria Eduarda, além de filha querida, foi aluna da professora Michelle na Sorbonne. Então, ela é a responsável por esse encontro que nós tivemos a felicidade. Falei, bom, ninguém melhor do que ela para poder falar desse encontro, né, e apresentar esse primeiro momento antes de apresentar o livro. Então, a palavra é sua, minha filha. Tudo bem, gente? Prazer. Eu já estou, assim, encantada com esse projeto de vocês, só de pensar que vocês vão ter o privilégio de estar com a Michelle. Ela é excepcional. Eu sou mediadora também, formei na França, aqui no Brasil, e me apaixonei pela mediação na Sorbonne, e foi quando a oportunidade eu via a Michelle naquele deslumbre todo, assim, nossa, não sei nem explicar a tamanha paixão e conexão que eu tive com ela. Foi quando isso foi mais ou menos 2015, e a lei da mediação estava nascendo no Brasil. Então eu falei, eu preciso que essa pessoa vá ao Brasil para poder ensinar para a gente, né? O país como a França, que já tem a prática de mediação já há mais de 30 anos, então, foi dessa ideia que nasceu essa parceria, que hoje os nossos institutos, o nosso, como o da Michelle, já estão juntos aí há 10 anos nessa trajetória. Já fomos também dar palestras em Paris, ela já veio 2 vezes aqui. Então, na verdade, eu estou aqui só para contar um pouquinho da pessoa tão apaixonante que ela é. Eu falei, minha mãe falou, você tem que participar. Eu falei, não, eu participo porque é um privilégio poder falar da Michelle. Eu acho que é isso. Então, como a responsável pelo encanto do encontro foi ela, eu acho que ela era do direito dela e do dever, né, partilhar com vocês a alegria dela de ter conhecido a professora Michelle. Então, como ela falou, né, nós trouxemos Michelle ao Brasil 2 vezes já, para um seminário internacional que o IMA criou, e levamos ao Tribunal de Justiça de Minas Gerais, levamos ao Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, e levamos ao próprio IMA, né? Que vocês, quem não conhece, tem muita carinha aqui que conhece, mas quem não conhece já está convidado para conhecer. Já combinei com a Luciana um cafezinho e um pão de queijo, né, Luciana? Com goiabada e doce de leite. Bom, E mas doce de leite, né? Não pode faltar doce de leite. Como assim? e se tiver frio, brusinho de frio, tá? Pode trazer uma brusinha de frio. Tá? Então, o que a gente quer falar um pouquinho aqui hoje, né, sem nenhuma pretensão de esgotar o livro de jeito nenhum, né, nem poderia, mas é trazer um pouquinho para vocês daquilo que a gente teve a honra de traduzir o livro. Quando Michelle veio ao Brasil para dar um curso no IMA, o curso foi né, com tradução simultânea, e eu falava, gente, mais pessoas precisam conhecer, porque foi um curso específico para os mediadores do IMA. Mais pessoas precisam conhecer. E dessa conversa foi a ideia de traduzir o livro para o português. E a Michelle, com toda a delicadeza, nos permitiu isso, junto com a editora, e assim nasceu a ideia, né, de traduzir o livro para o português, no sentido de levar as letras delas para mais pessoas do Brasil e que mais pessoas para além do IMA pudessem conhecer. Então, é o que eu quero falar com vocês hoje, né? Eu tirei alguns pontos mais significativos, se é que eu posso dizer assim, né? Porque o livro inteiro, cada letra é significativa, mas alguns pontos que eu achei importantes que a gente pudesse estar conversando sobre o livro, né? Que vocês, muitos já leram, outros não, mas que vão degustar, em especial com a presença dela. Eu acho que mais importante da gente estar falando aqui, né, como a Maria Eduarda já falou, Michelle estava dando aula de mediação e já falando de mediação quando a gente estava
começando a lei da mediação. Então, nós estamos falando de um caminho, de uma trajetória, né? Além do quão maravilhosa ela é, de uma trajetória muito longa, né? Com seus avanços e recursos, para a gente que está engatinhando, né? Nós ainda estamos engatinhando na mediação. Então, acho que é um privilégio poder estar escutando sobre as letras de Michele. O que eu acho mais importante da gente estar falando é que todo o livro perpassa por dois conceitos importantíssimos. Primeiro, essa ideia que a mediação contemporânea repousa sobre a presença de um terceiro. Isso é o que transita ou é transversal em todo o conhecimento do livro. E não é aquilo que a gente fala, o mediador é uma resolução de conflitos com terceiro imparcial. Não é isso, né? É esse terceiro que destitui esse lugar de um raciocínio binário. Então, isso, né, a grande maioria que eu acho que é de advogados, ou só eu que sou psicanalista, todos são advogados, não sei, né? Então, Maria Eduarda também é advogada. Então, da área jurídica, nós temos magistrados aqui, e advogados, e leiloeiros, e mediadores, e assim. Maravilha. O que eu quero dizer é que cada qual na sua área, nós todos, de um modo geral, fomos acostumados ao raciocínio binário, né? Esse raciocínio de bom, mal, bonito, feio, certo, errado, né? E a mediação, ela vem em primeiro lugar, e antes de qualquer coisa, fazer um convite a um raciocínio que é ternário. Então, essa eu acho que é a primeira coisa do livro, que é fundamental, que a gente já escute tudo pensando nisso, tá? E quando a gente fala de mediação, a Michelle apresenta os riscos da mediação, né? Os privilégios e os riscos. Ela apresenta duas síndromes, que eu amo essa palavra, duas síndromes que a gente passa muito, quem forma mediadores sabe muito bem disso, que é exatamente o que ela chama de síndrome de M. Jourdain, e a outra é essa síndrome da negligência terminológica, né? Nós, no Brasil, estamos num tempo em que a mediação é moda, né? A mediação nunca teve um lugar tão de moda mesmo, como agora. Então, eu acho que vocês que estão indo, né, no berço, escutar com todo o rigor da terminologia da mediação, do conceito da mediação, esse é um dos primeiros e mais significativos passos desse livro. E ela chamou de síndrome de M. Jourdain, essa síndrome que todo mundo tem, que fala assim, gente, na família, desde sempre, eu estou mediando, eu sou a que mais escuto na família, né? Eu tenho facilidade de relacionar e não sei o quê. E o M. Jourdain, né, foi inspirado no personagem Molière, que era um sujeito que falava em prosa durante toda uma vida, achando que era um aristocrata. Só depois de muito tempo descobriu que não, né? Então, eu acho que é assim também com a mediação. A gente acha que está mediando antes de conhecer, só depois de muito conhecimento que a gente fala assim, bom, não é bem isso, a mediação é uma outra coisa, né? Não fala só dessa vocação ou dessa possibilidade de estar trazendo o encontro das pessoas. E outra coisa mais importante que ela bate isso no livro inteirinho é essa síndrome da negligência terminológica. O nome mediação tem sido dito de forma solta, né? De forma descompromissada, eu vou chegar a dizer descompromissada de um conceito rígido, descompromissada do seu lugar ético, descompromissada da sua função, né? Isso nós estamos falando do Brasil, ela está falando disso na Europa, então nós estamos falando de todos os espaços em que a mediação existe, né? A mediação começa, a mediação se concentra, a mediação funciona e ela convoca essa rigidez, e a palavra é essa mesmo, né? De uma concretude, de uma terminologia, de um conceito, o que é mediação. Então ela diz, mediação exige formação, antes de qualquer coisa. Exige método e exige uma escuta ética. Por isso, né, ela usa uma terminologia muito bonita que nós incorporamos no IMA, que é a mediação é uma comunicação ética. Então, a gente não está falando de um método de resolução de conflito, nós estamos falando de uma comunicação ética. Eu acho que isso vai mudando ou vai trazendo, ampliando a nossa ideia do que é a mediação. E quando
eu falei que nós da psicanálise amamos esse livro porque a Michelle é muito rígida com a palavra, muito respeitosa com a palavra. E ela fala um trecho no livro que é muito bonito, que ela fala assim: a recorrência à palavra sem respeito à sua essência nutre um desenvolvimento ilusório. Bom, eu acho que isso nós temos que estar atentos, né? Nós, mediadores, nós que estamos aqui na ideia da construção da mediação, a essa delicadeza, a esse cuidado que a palavra precisa. Então, a primeira coisa que ela coloca é o seguinte: olha, é urgente afirmar que a mediação não é uma cópia, nem é um paralelo, né, de tudo que é uma mediação chamada mediação dos modelos de ADR americanos. Não é. Né? Isso é fundamental que a gente tenha isso muito claro. Né? E que não é simplesmente uma alternativa, ou uma técnica, ou uma resolução de conflitos. A mediação é para além disso. Então, acho que é muito importante a gente estar escutando, né? Em especial quando a gente está fazendo um curso maravilhoso, como a Luciana construiu, que fala exatamente de toda a amplitude, né? Dos métodos adequados, alternativos de negociação, de conciliação, de mediação. Então, ter a mediação com seu conceito muito rígido e não flexível, ela é muito importante, né? A mediação tem como ideia central restaurar os laços. Não é resolver conflitos. É restaurar os laços, né? Ela, claro, ela cobre, sim, o campo tradicional de resolução de conflitos, mas vai além. Ela ocupa o centro de prevenção, cuidado do vínculo, criação de espaço dialógico e também de resolução de conflitos. Então, eu acho que é muito importante a gente pensar que a gente não pode reduzir, ou não deve reduzir, como nós temos aqui, né, inclusive o nosso conceito do Brasil, mediação é um método de resolução de conflitos, né? O convite dela é assim, mediação é para além da resolução de conflitos, ela pode até resolver conflitos, inclusive a terminologia conflito pode até nem aparecer na mediação, eu vou falar um pouquinho disso daqui a pouco, né? Mas que o mais importante é isso, que a gente não escute a mediação simplesmente como uma resolução de conflitos. Ela é muito mais que isso, né? Ela é construção de laços, restauro de laços, né? e de vínculos. Por isso que a gente fala que a mediação é um chamado à cidadania. Né? Michelle usa muito no livro, cita muito no livro o seminário que aconteceu em 2000, que foi o seminário em Cretel, que é um seminário muito importante, e eu vou ler para vocês qual foi a definição constituída neste seminário e que virou palco, vamos chamar assim, para todo o conceito de mediação europeu. Mediação é um procedimento de construção ou reconstrução do laço, centrado na autonomia e na responsabilidade das pessoas envolvidas em situação de ruptura ou separação, no qual participa um terceiro imparcial, independente, qualificado e sem poder de decisão. Vocês perceberam que a palavra conflito não aparece? Né? A palavra conflito não aparece. É claro que a mediação não destitui a ideia do conflito, mas ela não centra na ideia do conflito. Né? Onde ela centra? Em duas pontes fundamentais. No terceiro, né? Voltamos lá para o ternário, é esse terceiro e esse procedimento. Esse é o esteio da mediação e a grande preocupação que a gente precisa para honrar, vamos dizer assim, o nome, a unidade fundamental da mediação, né? Para que ela possa, inclusive, se expressar em diferentes campos. Então, a mediação, né, ela honra a sua essência na construção de vínculo social, seja de pequenos ou grandes conflitos. Tá? Nessa declaração de Cretel, o que aconteceu? Eles elaboraram alguns princípios, né, para que a mediação pudesse funcionar. Não são os princípios da mediação, são princípios para a mediação, né, que eu acho que é importante a gente pensar nisso também como uma pequena diferença. Né? Primeiro, a mediação
permite algumas adaptações em relação às regras do direito, mas ela não permite a omissão da lei, em especial a Lei dos Direitos Humanos Garantidos. Por isso, ela vem como primeiro espaço ao respeito pelos direitos humanos, tá? Quais são os princípios que foram construídos nesse seminário? Primeiro, o princípio da clareza. O princípio da clareza é: a mediação não deve permitir às autoridades evitarem as responsabilidades inerentes às competências que as detêm. O outro princípio é o princípio da sinceridade. O princípio da sinceridade, eu acho que é um princípio muito interessante, que a gente fala pouco dele, né, que não é a ver com a transparência, é a tentação de criar um serviço ou uma unidade de mediação e nomear um mediador dentro de uma instituição. Isso é algo que precisa ser muito cuidado. Nós, no Brasil, temos feito isso muito, com muita facilidade, né? E ela nos convoca a tomar muito cuidado com esse princípio da sinceridade, para que a gente não crie, um exemplo, grosseiramente falando, né? Um grupo de mediadores dentro de uma instituição, sem que essa instituição possa compreender de forma transversal o que é a mediação. Uma reflexão do que é a mediação. Então, não dá para entrar numa instituição sem que essa instituição seja convidada para o entendimento da mediação. Isso é o princípio da sinceridade, né, que a mediação requer. Bom, o outro é do livre consentimento, né, o mesmo que a gente usa, a autonomia da vontade. E o outro muito importante é o conceito da subsidiariedade. Eu acho que isso é muito, muito importante e que mexe um pouco com todos nós, né, que é o seguinte: autoridades públicas nacionais ou internacionais não têm vocação para ser sistematicamente fornecedoras de mediação social. Eu acho que isso é muito importante. Nós estamos aqui vivendo uma política pública de mediação, né? Que é um ganho, que é maravilhoso a gente poder estar convivendo nesse mesmo momento em que o Brasil constrói uma política pública, mas que a gente precisa ficar muito atento com essa ideia de que uma instituição, né, esta instituição ou essa autoridade pública tem por si só a vocação sistemática de formar, ou de ser, ou de usar, ou de construir a mediação social, né? Então, são rigores técnicos que eu acho que é importante da gente pensar, né? E o outro princípio é o princípio da qualidade de serviço. Então, isso aí ela está falando sobre exigência da formação, como eu falei antes, né? Não adianta aprender técnica de mediação se eu não entender o que é uma comunicação ética, né? Não vai funcionar. Não adianta eu assistir técnicas de mediação se eu não entender o que são habilidades de um mediador, né? Se esses princípios não estiverem integrados conosco, né? Depois, ao longo do livro, ela fala um pouquinho sobre a mediação na área de saúde, no campo político. Eu não vou adentrar em cada uma delas, senão a gente ficaria aqui o tempo todo, mas eu vou chamar a atenção para um espaço que é falar um pouquinho, que ela fala muito sobre, que ela chama de nebulosa, mediação, conciliação, conciliação, mediação. Né? Eu acho que nós aqui no Brasil vivemos isso, né? Ela, obviamente, escreveu porque lá também, né? A nossa pressa de resolver, a nossa vontade de instaurar uma nova forma de pensar, a nossa vontade de fazer acontecer, tem permitido que a mediação seja um pouco confundida com a conciliação, né? E são princípios muito claros, diferentes, são diferenças muito importantes, e elas não passam simplesmente por aquela ideia: o mediador não pode ajudar numa resposta, o conciliador pode. Não, é muito além disso, tanto no espaço que ela funciona, como naquilo que ela pretende. Então, ela faz um convite para que a gente estude bastante essa diferença. E ela chama uma atenção para mediação judicial, né? Nós somos formadores de mediador judicial, achamos importantíssimo fazer parte de uma política pública, mas é preciso que a gente tome cuidado
que seja nossa responsabilidade como formadores, né? Que é o risco dessa vontade de um legislador dar um novo nome, um novo ímpeto a uma resolução amigável. Isso não é mediação. Então, a gente volta mais uma vez dizendo assim, mediação não é um conceito vago, mediação é um conceito específico. A gente precisa tomar cuidado, né? Porque a ideia de fazer um acordo necessariamente não é uma mediação. Uma resolução amigável não é uma mediação, né? Só uma técnica, fazer uso de uma técnica não é uma mediação, né? E precisa... Nós aqui estamos, né? Hoje é quinta-feira. Numa quinta-feira, quarta-feira. Não importa, no dia da semana, à noite, sentados conversando, né? Dizendo o quê? Sobre o nosso compromisso para com, né, esse método, esse procedimento, essa comunicação ética. Né? Então, assim, é esse compromisso que ela nos convoca para que a gente não faça um uso impensado, um uso rápido, um uso celery, simplesmente perdendo o conceito importante da mediação. Né? A gente não pode esquecer que a mediação é um contrato, porque a mediação é um ato de vontade. É um ato de vontade que compromete os envolvidos e o mediador, ou, como ela prefere dizer, o terceiro. Né? Trata-se, portanto, de um contrato no sentido mais profundo do termo. É uma escolha ética, racional, relacional e não apenas jurídica. Isso eu acho que é assim, de suma importância a gente ter isso como atenção, né, para que a gente não caia na tentação, né, de dar ao nome de mediação aquilo que não é. Né? Então, é preciso escutar a densidade, a espessura dos gestos, o timbre da palavra, a ética silenciosa que se inscreve nas entrelinhas da mediação. Escutar até encontrar a sua essência, que é o gesto ético que habita o vínculo. Por isso, o nome é comunicação ética. A Michele cita muito Gente, eu estou tão íntima que eu estou falando Michele, eu nem falo madame. Né, Dudinha? Mas daqui a pouco vocês vão ficar íntima dela também, porque ela é uma pessoa completamente à vontade, apesar de toda competência e estilo francês. Né, Dudinha? Aliás, ela canta muito bem, tá, gente? Ela dança muito bem. Ela tem, assim, traços interessantíssimos. Canta, dança, né, filha? É maravilhoso conviver com ela também para além do conhecimento formal. A Michele cita muito também no livro, né, um livro chamado Os Tempos da Mediação, escrito por Jean-François Six. Ela entende que esse livro nos ajuda a preservar o que é fundamental na mediação e ela traz para o seu livro aquilo que ela entende deste livro como comunhão, né? A comunhão dos livros, a comunhão dos pensamentos, para que a gente possa entender que há 4 tipos de mediação. Então, são 4 tipos de mediação. Eles chamados mediação criativa, renovadora, preventiva e curativa. Rapidamente, a mediação criativa é aquela que dá origem a novos laços. A mediação renovadora é a que reconstrói vínculos. A preventiva é que antecipa e evita os conflitos. E a curativa, que ajuda os envolvidos a encontrarem soluções para suas disputas. É importante pensar que nós, por hora, ainda trabalhamos, né, essa ideia da mediação curativa. Né? E não os quatro conceitos da mediação, as 4 formas da mediação, as 4 existências da mediação. E se a gente puder resumir, a gente pode pegar essas 4 formas e dividir em 2 aspectos. 2 aspectos, né? Agrupar em 2 formas. As mediações fora dos conflitos
e as mediações nos contextos do conflito, né? Então, eu acho que essa divisão, ela foi brilhante também nessa forma tão didática de fazer essa divisão, né? Mediação dentro do conflito, mediação fora do conflito, né? No IMA, a gente gosta de dizer que é o seguinte, é mediação das diferenças ou mediação de litígios. São mediações distintas, né? E a mediação das diferenças, pensem bem comigo, ela pode acontecer em pessoas que nem se conhecem, porque ela é construtora de laços. Então, olha como que a ideia é outra, né? Bem diferente do que a gente está acostumada. Então, ela passa a reconhecer a existência do outro. Necessariamente, eu posso nem conhecer você, não tenho conflito nenhum com você. Vou construir um vínculo com você, seja comunitário. Quando nós fomos a Paris, eu fui dar uma palestra sobre cidades inteligentes e a mediação. Então, era a função da mediação nessa construção de vínculos para a construção das cidades inteligentes, né? Então, nós não estamos falando de conflito, nós estamos falando de outra coisa, né? Bom, então, voltando lá, né? Então, agrupado naquelas que estão fora do conflito, naquelas que estão dentro do contexto do conflito. Tem uma expressão que diz assim, existe uma mediação que é a mediação entre indiferenças. Mediação entre indiferenças. Na minha concepção, isso muda tudo, né? Porque aí a mediação pode ser definida a partir do ponto de vista do conflito, mas em hipótese alguma ela se reduz a ele. Eu acho que esse é uma das coisas que passam pelo livro inteiro, em tudo, e eu acho que é um conceito importantíssimo, que é o que hoje rege a mediação contemporânea, né? E que é alguma coisa que foi construído por eles, que eu acho que é importante demais. Acho que é um dos grandes pilares do livro, se é que eu posso dizer assim, né? Então, a mediação é, antes de tudo, um procedimento de comunicação ética, centrado na responsabilidade e na autonomia dos envolvidos, cuja única autoridade é o reconhecimento que lhe é dado pelos participantes. Eu acho isso tão importante porque a gente está muito acostumado a cargos, funções, lugares, né, que nos dão a autoridade. Na mediação, não tem cargo, não tem função e não tem lugar. Tem mediados que te autorizam, né? Então, é uma outra lógica, né? Não tem como a gente vestir um blazer de mediador, tornar-se mediador, né? Só aqueles com que a gente está atendendo que nos vão dar essa autoridade para trabalharmos a mediação com eles. Eu acho isso assim, muito importante, porque isso muda também toda essa ideia nossa de... Não é só o banal de quem é o protagonista na mediação, né? Mas é do protagonismo que nós não temos na mediação. O que nos é concedido pelos envolvidos da mediação. A gente simplesmente conduz as entrevistas, né? Organiza as conversas, favorece o restabelecimento. Então, eu volto a repetir que eu acho importante que a definição geral da mediação não exige, definição geral da mediação contemporânea, né, europeia, ela não exige que exista um conflito. Claro que ela não exclui esse conflito. E eu acho que essa é uma coisa preciosa e que, infelizmente, está negligenciada aqui no Brasil, né? Outra coisa que eu acho fundamental, eu vou repetir, é a estrutura da mediação ser ternária. Isso muda e distingue radicalmente de todo e qualquer método. A presença do terceiro, né, e não é simplesmente a professora Michele usa até a expressão terceiro, para nem ficar só na expressão mediador, né, do terceiro, para dar essa ideia do ternário, para que seja constitutiva da mediação, né? E aí, nós no Brasil temos visto, né, a mediação crescer em todas as formas, crescer no judiciário, nós temos, né, desembargador aqui, estamos em projetos maravilhosos, o Tribunal de Justiça de Minas Gerais tem trabalhado maravilhosamente bem com a mediação, né, modéstia à parte dos mineiros, né, mas, assim, tem sido um tribunal atuante na mediação, mas é preciso que a gente não perca o cuidado de um juiz que deseja
estimular um acordo, uma conciliação. Até o último momento, não perde a sua missão, que é decidir. E se a sua missão é decidir, o ato de decidir rompe a estrutura ternária da mediação. Eu estive no Senado ano passado? Acho que ano passado. Falando exatamente sobre essa atuação, né, da magistratura de um modo geral, né, na mediação e da necessidade que mediadores externos, formados, treinados, façam esta função para que não se perca a função do juiz, que é decidir. Né? Para que não se ocupe um lugar que não é o lugar da mediação. Né? Por isso que a natureza desse terceiro, o papel desse terceiro, ela tem que ser muito clara e muito definida. Né? Porque a independência, isso é uma coisa que ela fala muito no livro, a independência desse terceiro não é uma independência abstrata. Ela tem que ser avaliada tanto nas relações às pessoas mediadas, quanto às instituições públicas ou privadas envolvidas. Essa avaliação ela é rigorosa, especialmente em contextos empresariais e judiciais. Acho que é muito importante a gente estar... Eu vou repetir que é muito importante, porque a gente tem visto acontecer muita coisa diferente disso, né? E a professora Michelle escreve exatamente porque viu também acontecer diferente disso e as consequências danosas para a mediação quando isso escapa de nós, vamos dizer assim, né? Por isso que esse papel e a natureza desse terceiro é fundamental. Volto a dizer, sua independência não é abstrata, ela tem que ser avaliada também quanto às instituições públicas ou privadas envolvidas. Então, nós estamos falando, gente, de independência, tá? Nós vamos falar agora de imparcialidade. E eu acho que é importantíssimo às vezes a gente confunde essa independência com a imparcialidade. A imparcialidade refere-se à relação do mediador com o sujeito. É uma equidistância relacional. A neutralidade, né? Esses princípios nós todos conhecemos, né? Independência, imparcialidade, neutralidade. A neutralidade diz respeito à relação do mediador com os resultados. Mas a independência, ela não é abstrata, volto a dizer. Ela é a única função, um princípio que sustenta esse lugar, essa estrutura ternária da mediação. É ela que debruçamos sobre os critérios que sustentam, né? É isso que distingue também de todas as outras práticas. Vamos lá. Bom, a independência do terceiro, volta a falar, ela fala muitas e muitas vezes nesse livro, né? Se esse mediador for mandatário do lugar, for mandatário da sua instituição, for mandatário do espaço que ocupa, for mandatário do escritório que funciona, etc, 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 né? Independente do lugar, ele perde esse lugar de mediador. A mediação deixa de existir, né? Porque ela deixa de ser ternária. Já falei isso, né? Que a gente não pode desmerecer a importância da política pública, mas precisamos tomar cuidado para não fragilizar a condição da independência simbólica que o mediador precisa preservar. Então, o mediador precisa ser livre. Livre da instituição, livre dos resultados, livre para sustentar uma honestidade e livre para sustentar o não saber. Isso eu acho que é tão importante, né? A gente entender que o mediador precisa saber que ele não sabe. O mediador, ele não sabe daquele outro que vai chegar para ele. Ele não sabe daquele outro, né? A gente tem a mania de achar que sabe tudo, né? Do outro, então, a gente sabe mais ainda, né? Alguém chega, a gente já faz quase o diagnóstico, né? A gente tem toda a ideia julgadora, vou falar diagnóstico mesmo, né?
E esse lugar, o mediador precisa construir, que é esse lugar de não saber. Porque se eu sei, eu não te escuto. Eu preciso entender que eu não sei para que eu consiga te escutar. Né? Me lembrei que agora de uma entrevista que eles me pediram para fazer, falando sobre um transtorno psiquiátrico da pessoa que deu uma facada no Bolsonaro. Aí eu falei, bom, se vocês estão me perguntando qual é o transtorno psiquiátrico, vocês já estão dizendo que tem um transtorno psiquiátrico. Esse é um cuidado que o mediador precisa ter. Né? Eu não posso dizer que isso já existe sem que eu antes chegue a esse lugar. Então, vocês já estão me fazendo pergunta com resposta que vocês querem ouvir. Sinto muito, essa entrevista eu não faço. Né? Se vocês quiserem me permitir conhecer a pessoa, ir lá falar do meu não saber, do que poderia ser, ok. Mas quando vocês vêm com uma pergunta direta para uma resposta direta, isso não é mediação, no caso, nem psicanálise. Né? Então, assim, esse é um exercício que nós precisamos fazer, porque a gente tem esse dom de perguntar já querendo a resposta. Ou de perguntar supondo a resposta. Ou mais, de perguntar já conduzindo uma resposta. Né? E aí você perde essa sua responsabilidade de não saber. Bom, já falei isso aqui, que a única autoridade que ele é conferida pelos envolvidos. Ele não tem poder de decisão. O poder não pode ser nem político, nem o poder político, senão ele perde o poder da mediação, né? Outra coisa muito importante que a gente tem vivido com muita cautela aqui no Brasil, né, é essa ideia da mediação acordista, né, de que a mediação tem por função resolução de conflitos, então ela é acordista. Eu sei que tem gente recebendo prêmio, né, pelo número de acordos. Eu sei que isso está estimulado, né? Não que a mediação não requeira isso, não queira isso, mas à medida que a mediação tiver como estímulo a premiação, o acordo, o conceito, a estrutura, a função da mediação, já está perdida. Né? Isso não pode ser causa, isso não pode ser consequência só. Isso não pode ser causa, né? Isso pode ser consequência. E a gente está invertendo um pouquinho quando a gente premia o número de acordos. Eu escutei outro dia de uma pessoa que estava muito feliz que tinha feito 98% de acordo no espaço. Pensei comigo, pode ser qualquer coisa, menos acordo. Né? É impossível você fazer 98% de acordo se você não conduzir esse acordo para o acordo. Né? Olha, nós fazemos mediação no IMA, nós temos um índice bacana de acordo de 60%, né? Que são pessoas que chegam lá para fazer mediação, que procuram a mediação, não são convidadas pelo Estado a fazer mediação, não, são particulares que chegam, nós temos um projeto de mediação gratuita também, mas a gente sabe que se o mediador não tomar cuidado, ele conduz para esse acordo. E aí, imagina se inconscientemente nós estivermos estimulados para que esse acordo tenha prêmios. Sem querer, a gente pode correr esse risco. Né? Quando eu estou falando isso tudo, eu estou reafirmando que a mediação ela é ternária e nós fomos criados com o raciocínio do sistema binário. Então, eu falo que a mediação é uma desconstrução de um raciocínio, né, para que a gente procure construir uma nova forma, né, de comunicar, e se é uma nova forma de comunicar, é também uma nova forma de escutar. Né? Quando a gente fala de comunicação, nós estamos falando de palavra. Né? Nós estamos falando de palavra. E a linguagem, ela não é inocente. O IMA tem um slogan que fala: a palavra se presta a tudo, inclusive a mudar histórias. Né? E a Michelle chama muita atenção para esse rigor com a palavra. Lá na frente eu falei com vocês, né, sobre esse descuido com a palavra. Então, a linguagem, ela não é neutra.
E nós, mediadores, precisamos tomar muito cuidado para que a gente simplesmente não repita mais do mesmo, né? No Instituto, a gente tenta, não estou falando que a gente consegue não, tá, gente? A gente tenta, a gente luta, consegue algumas coisas, mas no livro ela fala muito claro que não se usa a palavra partes. A palavra partes não faz parte da mediação. A palavra partes não combina com a mediação, né? A gente insiste no IMA muito, né? A gente consegue, assim, de cada 10, uns dois. Né? Por quê? Porque tem um vício da linguagem, porque tem um vício, né, desse raciocínio binário, porque tem um vício, né, desse lugar de fala. Porque a palavra partes, ela separa, ela delimita, ela é binária, ela é do raciocínio binário, ela é de um raciocínio adversarial. E ela, mais que tudo, ela obscurece o que os envolvidos têm em comum. O que eles têm em comum? A participação no conflito. Então, eu não posso falar partes. Eu posso falar participantes. Eu posso falar envolvidos. Eu posso falar mediados. Mas quando eu falo partes, né, sem que a gente perceba, a gente está dizendo de uma separação, né? E a mediação faz um convite para união, no sentido não dessa união poliânica de viver bem, mas na união no seu lugar no conflito, né? Você é participante do seu conflito, coisa que a gente normalmente não é, né, gente? Porque a gente acha que o conflito é sempre o outro, né? A gente, às vezes, nem sabe que participou do conflito da gente, né? É o outro que fez, é o outro que gerou, né? Então, eu acho que essa rigidez da palavra, ela não fala só de uma rigidez psicanalítica, vamos dizer assim. Ela fala de uma rigidez conceitual, né? Ela fala que a palavra, ela expressa o princípio. Então, por isso, ela não usa a palavra partes. Por isso, ela é um procedimento de comunicação. Outra coisa muito importante, que a Michelle fala muito, é que bom que a mediação, ela vai desafogar o judiciário, mas que ela não pode, em hipótese alguma, ser um apêndice do judiciário. Ela não pode ser um apêndice do judiciário. A gente é importante que os lugares sejam separados, né? Assim, aquele que decide é aquele que ajuda na construção de um diálogo. São lugares muito diferentes, né? São propostas que se complementam, mas são propostas muito diferentes, né? Então, a mediação se assenta filosoficamente sobre um gesto fundamental: a superação de uma questão binária para passagem ao ternário. Esse é o solo que sustenta toda a arquitetura da mediação. Trata-se de respeito aos fenômenos humanos, que resulta nessa filosofia que fala de conhecer, escutar e compreender. É comum que os envolvidos em uma situação de tensão se apeguem a um elemento do problema, ocultando ou recusando os demais, né? Mas mais do que isso, é o pensamento complexo que permite com que aquela pessoa se coloque no problema, se coloque, né? Que nos salva da armadilha, do maniqueísmo, né? Desse empobrecimento binário, certo e errado. Michele apresenta no livro, né, e falando sobre Hegel, ele já falava lá, né, que a mediação é um ato de negação e transcendência, que estabelece vínculos entre o sujeito e o objeto, que é um ser que retorna a si. Gente, isso é bonito demais, né? Bonito demais. Porque a mediação, ela tem essa proposta de que a gente retorne, de que a gente retome a gente mesmo, né? Porque quando a gente está em conflito, a gente sai desse lugar. A gente só dá ao outro lugar de conflito, né? Então, retomar a própria escuta, retornar a si mesmo, precisa de uma desconstrução. E não dá para ser binário. Outra coisa muito importante que ela coloca, né, nesse risco da gente usar a expressão de resolução de conflitos.
Para nós, na psicanálise, isso é maravilhoso, porque para nós, conflito não resolve, conflito se atravessa, né? Então, é muito importante a gente pensar no cuidado que a gente precisa ter dessa ideia de resolução de conflito. O conflito é importante, o conflito faz parte, o conflito é estruturante, né? O que nós vamos fazer é fazer uma outra leitura desse conflito para que as relações mudem. Isso é também muito importante e muda essa ideia de objeto na mediação. Bom, acho que eu já falei isso aqui, que ela ressalta com precisão a relação entre o direito e a mediação, que é preciso fazer distinções operacionais muito significativas, que há regras de procedimento e regras de condutas muito diferentes, que o direito enquadra a mediação como toda atividade humana, que a mediação deve respeitar o direito, mas não significa subordinação, e sim complementariedade. Bom, e aí ela vai falando de muitas coisas outras que vocês vão adorar escutar, né? Mas, mais uma vez, o que ela chama atenção, né, disso tudo mediação é um procedimento maravilhoso, é uma comunicação ética, mas cuidado com o sincretismo conceitual. Essa mistura apressada de práticas heterogêneas que se auto-intitulam mediação, e até de práticas que auxiliam a mediação, né? Nós temos visto cada vez mais, né, práticas que vêm para auxiliar, facilitar o acordo na mediação. Então, é preciso que a gente tome muito cuidado com isso, muito cuidado com isso. Isso mata a essência da mediação, né? E lá, voltando aos primeiros capítulos, ela já fala, né, dessa proliferação de práticas, né, que corre o risco de acabar com a mediação, a pressa, a negligência, a vontade política de resolver tudo com celeridade, e hoje o chamado gosto pela felicidade. Quem é que não quer resposta pronta, rápida e eficiente? Todo mundo. Quem não quer, clique aqui e resolva o seu conflito, né? E é um risco muito grande que a gente tem de prometer felicidade. Isso ameaça o fundamento metodológico da mediação. Outro risco, obviamente, que ela falou, e o cuidado que nós estamos tendo aqui fazendo, né? Eu acho que Luciana, quando faz esse convite e constrói, né, todo um projeto com tanto cuidado, ela está dizendo, né, da preocupação com a formação dos mediadores, daqueles que vão trabalhar com os métodos de resolução, de adequação, de alternativas, de negociação, né, de conflitos. Ela também fala que hoje a gente corre o risco de uma proliferação de gurus incontroláveis. De formação duvidosa, pouco criteriosa. Então, ela reafirma a formação, que é um elemento fundante. Ela repete, tudo como risco agora está no final, tá, gente? Ela repete que a mediação não é auxiliar a justiça, que os tribunais não precisam de mediadores de gabinete, mas de uma justiça que saiba reconhecer a alteridade do discurso mediador. Eu vou repetir. Os tribunais não precisam de mediadores de gabinete, mas de uma justiça que saiba reconhecer a alteridade do discurso do mediador. O futuro da mediação está atrelado a isso, né? A mediação cívica é talvez a maior aventura do nosso século. Ela carrega em si a promessa e o desafio de restaurar confiança do homem contemporâneo, que precisa reencontrar o sentido do laço e precisa dar lugar à palavra. Se a mediação permanecer fiel à sua ética e à sua alteridade, ela continuará sendo terra firme entre os rios da justiça e da subjetividade. Talvez possamos, então, habitar em nossa própria humanidade. Em resumo, é isso aí. Olá, que beleza, hein? Que análise, né, do livro com uma profundidade, com uma densidade que merece a obra. Que talvez a gente, numa leitura mais
apressada, né, não consiga ver toda essa é, densidade que você hoje trouxe aqui, Rita. Veio nos brindar com essa visão, né? Visão sua, muito influenciada pela Madame Michele e sem dúvida que faz escola, né? Faz escola no Brasil. Queria que você também pudesse deixar, vou te possibilitar, sem dúvida nenhuma, a fazer o seu convite aos nossos participantes para os seus cursos, que eu acredito que também são online, né? Você tem cursos online. Então, depois você manda para nós essa, esse convite aos nossos participantes, né? Que certamente hoje você ganhou aqui muitos adeptos, né? Coisa É, boa. A mediação ganha adeptos. a mediação ganha A adeptos, sem mediação ganha adeptos, né? A mediação Eu, ganha. eu gostaria de abrir a palavra para quem quiser fazer suas contribuições. Eu só, antes de abrir a palavra, eu gostaria de dizer que recentemente, quando estivemos na França, em fevereiro, conversando com a Madame Michele, ela nos relatou que agora o conceito dela de mediação é o conceito do Conselho Nacional de Mediação, né? Que é uma entidade criada em 2021, muito pioneira na França, e na Europa, e que a gente até entende que seria um grande momento para a gente estudar as bases disso no Brasil. Eu conversei sobre isso com o Roberto Bacelar na nossa última live. Ele se coloca num lugar de observação desse fenômeno de um Conselho Nacional de Mediação, mas que nós vamos ter oportunidade de ter, né, a representante máxima desse conselho, que será a Madame Frederica Agostini, que é a presidente do Conselho Nacional de Mediação e também do Grupo Europeu de Magistrados para a Mediação. Então, uma autoridade que vai poder nos falar sobre isso, mas a gente até comentou isso anteriormente, né? Talvez tenha algumas pessoas que não tenham ouvido, mas nós estaremos com a Madame Frederica Agostini, que não só estará conosco no evento, nos brindando com uma palestra, enfim, mas também nos receberá no Conselho na Corte de Cassação, porque ela é membro da Corte de Cassação, então ela nos receberá na Corte de Cassação para falar sobre essa relação da Corte com a ADR. Mas eu chamo esse assunto porque, né? Então ela a minha Fabiola, nós estávamos lá, nos confidenciou, né? Nos compartilhou conosco que hoje, então, o Conselho Nacional de Mediação, ele traz como base da sua estrutura, né, o direcionamento dado pelo conceito da Madame Michele, que hoje você brilhantemente dissecou e reafirmou aqui para nós. Então, veja, aqui a gente talvez consiga fechar esse ciclo, né, da estruturação do programa e de o que nos espera na França, né? O que nos espera esse momento até de congraçamento, porque é muito recente essa é, essa a, não é a absorção, eu quero dizer, essa adoção, né, do conceito de mediação da Madame Michele pelo Conselho Nacional de Mediação. Então, isso tem uma importância simbólica, né, Rita? Importância Maravilhoso, simbólica maravilhoso. de direcionamento da mediação na França. E nós vamos beber desta fonte, né? Da autora do conceito e também da gestora do Conselho Nacional de Mediação. Então, queria compartilhar isso com os senhores, né? Que nós estamos indo para a fonte, e para a fonte primária, né? E para a fonte abalizada, para a fonte que nos traz ali toda uma condição de reflexão profunda sobre a função do mediador, o porquê do mediador, né, o papel, enfim. Então, eu vou parar de falar, Luciana, porque só agora. te interromper um pouquinho, né? Antes de abrir a palavra para as pessoas, é dizer assim, né? Como que essa tessitura da ética, ela é tão bonita,
né? Você foi tecendo um curso, você foi tecendo um encontro, né? Que fala exatamente desse momento que eu acho que é um privilégio para nós, tempo agora, nessa era, um privilégio para a gente estar participando, né? E que privilégio para vocês estarem lá fazendo a mediação não é um ato, esse ato simbólico, né, de beber na fonte, acho que você falou maravilhosamente bem, né, assim, daquela que é a fonte e da gestora. Então, assim, primeiro, parabéns a você pela gestão, né, dessa história. É uma história, né, gente? Eu acho que é uma história. Ninguém está indo só aprender Ô, a Rita, fazer história. isso aqui é fruto de muitas mãos, né? Uhum. Assim, há uma concepção trabalhada com muito carinho, com muito amor, com muita dedicação por muitas mãos. Então, Há né? muitas outras mãos, sintam-se também cumprimentados em nome, pelas mãos da Luciana. Joia. Obrigada, querida. Então, a gente tem a Andréia que levantou a mãozita, já que estamos Ah, falando em mãos, e a Lu é, Gomes eu também. queria falar rapidinho, na verdade, na linha do que vocês acabam de comentar. Eu já dei meus parabéns aí no chat e cumprimentei não só a Maria Eduarda, como a Rita. Mas, Lu, eu quero publicamente aqui, na verdade é um público reduzido, vamos dizer, né? Vamos dizer que a gente esteja dentro da redoma e da bolha, mas eu quero publicamente dizer que é muito verdade essa competência, não é carinho só, não é cuidado, mas a competência com que essa programação toda foi construída, né? É um momento de celebrar essa seriedade. Acho que com a leitura desse livro, com a exposição feita brilhantemente aqui nessa noite, para que a gente não naturalize realmente conceitos, para que a gente se questione, né? Talvez esse ápice que é hoje, essa finalização, nos mostra que a gente pode afirmar e pode negar uma porção de coisas. E tudo que a gente ouviu antes de hoje, não é? Se complementa com o que a gente ouve, mas a gente passa a ter um juízo mais crítico. E essa construção feita por você e por sua equipe, de fato, é um lugar privilegiado para isso. E quem sabe, não é? Ela pode um dia, vou fazer aqui jocosamente essa brincadeira, mas ela tem um fundo de seriedade, substituir, não é? Ou complementar algumas formações que desnaturalize técnicas, que desfaça mitos, que pensem apenas na técnica e que tragam um pouco desse conteúdo, que é um conteúdo da, enfim, comunidade europeia, né, de uma outra visão de mediação, e que a gente passe a celebrar o que Harvard construiu, a meu ver, interessante para algumas situações, mas também ampliar os nossos horizontes. Então, assim, eu quero parabenizar mesmo a gente que estuda mediação, né, Fernanda? E, enfim, começou a estudar ali com a Luciana na PUC, já fomos para a Itália, já vimos muita coisa juntos e juntas, e realmente hoje é um momento, eu fiquei, assim, bastante tocada com esse momento, assim, ele é um momento realmente para quem está há muitos anos estudando isso, assim, é um momento de consagração, né? E um pouco o que eu sinto aqui em Portugal também. Então, muito bacana. Parabéns a você, a Fernanda e a todas as outras pessoas Amigo, envolvidas. sócia. E o seu sócio, e os palestrantes, não é? Que estiveram conosco, os colegas. Mas realmente, eu acho que é uma felicidade enorme você ter escolhido esse momento, não é? Para a gente encerrar com esse conteúdo. Muitos parabéns. Queridíssima, deixa eu dizer só uma coisa muito rápida. A Andrea é nossa parceirona, assim como tem outras tantas pessoas aqui que vêm juntos, junto conosco nessa trajetória. Tem a Lu Gomes, por exemplo, né? Tem a Milena, tem a Fer, tem. Eu não vou correr o risco aqui, porque eu não estou vendo todos que estão aqui, então eu não vou correr o risco de não me congratular com todo mundo. Mas a Andrea teve conosco lá no início, lá em 2015, quando nós estivemos em Roma, né, que fizemos já pela PUC, né, um dos primeiros cursos sobre mediação e arbitragem.
E para mim também foi um início, viu, Andréa? A gente começou ali meio 2012, 13, e aí em 15 já montamos aquele curso lá pela PUC na Sapienza, né? Mas quando você fala que a gente veio aqui não para, vamos dizer assim, contrapor Harvard, né? Porque estivemos no ano passado em Nova York, né? Mas para a gente ter esse olhar, né? Esse olhar estrangeiro mesmo a esse fenômeno. Então, esta foi a ideia muito central. Essa foi a ideia muito central, muito trazida também, né, pela própria experiência da Fernanda, que esteve lá estudando com o professor Davi Capitã, mas também na Paris 2, na Panteão Assas. Então, realmente, essa foi a intenção, né? Então, por que França, né? Porque França, nesse momento, Madame Michelle e outros elementos todos. Por quê, né? Então, porque justamente a ideia era essa, fazer esse olhar diverso, porque Harvard, a gente não está desfazendo de Harvard, muito pelo contrário. Eu sou uma profunda admiradora da escola norte-americana. Eu tenho uma formação norte-americana muito forte. Mas eu também quis fazer esse olhar para o estrangeiro, para o europeu. Eu quero também me imbuir desse outro lado. Então, eu acho que a Andrea compreendeu bem a essência da nossa missão. Obrigada, até porque ela nos acompanha há muito tempo. Eu acho que a Lu queria falar e a Fernanda, é isso? Isso. Boa noite a todos. Adorei esse encontro, Rita, e já estou chamando de Rita e Eduardo. Um grande prazer ouvi-las. Quero trazer para vocês que quando eu encontrei o livro da Madame Michelle, que a Luciana disponibilizou, é, me complementou no sentido de eu acho que a Madame Michelle, ela trouxe, olha, além de estudar mediação, para estudar a mediação, a gente tem que estudar os paradigmas que, é, que vamos estudar, né? Não o paradigma da ciência moderna, que é aquele de causa e efeito, reducionista, mas para um outro paradigma, para o paradigma da complexidade, que nós somos seres construídos pela linguagem, que a gente se constrói a partir das nossas vivências, né? Em comunidade, em casa. Então, quando ela trouxe esses paradigmas, a gente compreende a mediação como um conceito que você falou, um conceito separado de outras ciências, mas tendo a sua transdisciplinariedade, né? A mediação não é uma visão da mediação pelo direito, não é uma visão da mediação é a mediação e sua transdisciplinariedade, né? O cortar, e ela trouxe magnificamente no livro essa ideia, né? Que nós não podemos deixar a mediação morrer, né? Ela não pode se perder em outros campos dos saberes, mas sim a sua transversalidade. E eu me tocou também muito a síndrome da negligência da terminologia. Eu sou mediadora privada e sou mediadora também, trabalho no judiciário. E no judiciário a gente recebe vários observadores para fazer aquela hora de observação. E a terminologia que ainda é muito usada é a audiência, o reclamante, o reclamado, o acordo, né? E eu ali, como participante, como mediadora, antes eu faço um disclaimer para eles, para falar assim: olha, aqui nós não falamos partes, a gente fala mediando, mas na hora que se lê o termo, na hora que se lê um artigo sobre mediação, tá lá, né? Como a gente vai pedir para um advogado que fala mediação e conciliação é a mesma coisa? Só é diferente que é o conciliador e o mediador, porque não tem um vínculo futuro. Então, essa terminologia, esse cuidado com a terminologia, pode sim levar a mediação para o UTI, como a gente está vendo que está levando, né? E dessa visão
filosófica utilitarista da mediação, de que qual é o número de acordo, quanto acordo você faz, né? E então essa negligência terminológica, eu falei assim, opa, não tô maluca, tem alguém aqui comigo, né? Porque eu falo que eu sou a chata de falar assim, olha, gente, vamos lá, né? Vamos mudar o nosso jeito de falar, porque a mediação ela é uma ciência, ela é uma filosofia, né? E o Six fala, né? O Jean-François Six fala do mediador cidadão, que a gente tem que ser o mediador está a gente não pode descolar o mediador da Luciana. Bom, eu não quero me alongar, eu sei que eu estou super empolgada com o livro. E Rita, você traduziu novamente o livro para a gente, assim, de forma espetacular. Muito obrigada. E a gente vai trazer essa mediação da UTI aí para a sala de recuperação. Bom, Luciana, fico feliz. Vai lá, Fer. Queremos te Oi, boa ouvir. noite. Boa noite, Rita. É um prazer te ouvir. É, eu até, né, falando um pouco da trajetória, eu conheci a obra da Madame Michel em 2019, quando fazia meu doutorado na Sorbonne. E assim foi um presente, foi um achado, né, encontrar a obra dela. E muito utilizei em vários trechos, hoje em dia em aulas, sempre utilizo uma frase dela. Tem uma até que eu utilizo mais, né, e gostaria de comentar com o pessoal, que os conflitos possuem um custo, e ela diz lá, né, que a sua falta de resolução ruína uma sociedade em termos econômicos e humanos. Então, não apenas em termos econômicos, mas, sobretudo, humanos, né? Então, foi sensacional, assim, o meu foco da mediação é principalmente a mediação com a administração pública, né? E foi muito bom o conceito dela, porque em alguns momentos nós não encontramos aqui na doutrina, ou às vezes pessoas que não queiram enfrentar a temática dessa neutralidade do mediador, da independência do mediador, especialmente no cenário público, que é um problema que temos convivido aqui, né? Mediadores de dentro da própria administração pública, enfim, envolvidos de uma certa forma com o caso, com o conflito, né? E ouvir você, assim, foi uma espécie de feedback, assim, foram vindo as leituras, assim, desse momento de pesquisa e como era bom encontrar tudo isso e as respostas para aquelas angústias que eu tinha, com a obra da professora Michele. E na sua narrativa, então, assim, na sua voz, foi realmente sensacional poder ouvir você a respeito. Então, foi a obra narrada, assim, e acredito que também o curso, então, estou muito animada aí para o curso da Madame Michele. Com certeza também vai engrandecer muito todos nós. E como a Lu mencionou, a temática sem dúvida, né, do Conselho Nacional de Mediação, que conversamos com o desembargador Bacellar, também pode ser uma inspiração muito grande para nós aqui no Brasil, né, até para essa desvinculação do judiciário propriamente e um reforço ao instituto, às técnicas da mediação como algo muito maior que apenas o judiciário, né? Eu queria só falar uma coisa muito rapidamente, assim. Ouvindo a Rita falar, né? A gente que tem uma trajetória acadêmica aí, Rita, eu tenho 24 anos de PUC, né? E mais mestrado, doutorado e xalala, me remete, né, aos meus bancos acadêmicos de pesquisa.
né? Que, por exemplo, a Andrea está lá fazendo doutorado dela em pós-doutorado, né? Em Portugal. Então, eu queria dizer às pessoas que são, eu queria fazer esse relato, assim, ou talvez vamos dizer assim, esse cuidado com as pessoas que não são da área acadêmica, né? Então, a gente que é da área acadêmica, a gente recebe toda essa fala com amor, com carinho, enfim. Mas a pessoa que não é da área acadêmica, às vezes ela fala, puxa, mas e como é que eu vou aplicar isso? E eu acho que a Andrea sintetizou uma coisa interessante. O que a gente está vendo aqui é como se fosse a Lu e a Andrea e a Fer, né? É como se fosse assim a fonte primária, primordial do que vem a se desdobrar na prática depois. Então é o antecedente, é aquilo que estrutura, é o fundante, é o estruturante, é o axiológico, é o epistemológico, é a essência. Dali se desdobram muitas outras questões. Então, para as pessoas que estão na prática, né, e que querem ter uma conexão com o que a gente está trabalhando aqui, vamos dizer assim, é formar essa estrutura primária para depois a gente sair para a vida, né? Então, de fato, a gente ter essa pureza conceitual, ela nos estrutura principiologicamente para ter um norte para a sua prática, porque a prática é nada sem o princípio, é nada sem a essência, né? É nada sem entender a sua axiologia, né? É Então, curioso, Lu, agora eu estou lembrando, né? Eu sou professora de um programa de mestrado e doutorado profissional, né? E a gente busca respostas para os problemas públicos, né? Na área do direito. E isso é muito recorrente, o que você está dizendo aí, né? Não tem como a gente fazer um trabalho empírico, né? Colher evidências e optar por um caminho, né? Metodológico para isso. A gente costuma dizer, sem esse substrato teórico, vamos dizer, né? Sem esses princípios fundantes. Acho que é um pouco por aí, né? Unir teoria com prática, mas informar a prática a partir de uma teoria robusta, não é? Que não se resume apenas em uma teoria, mas em muitas teorias, né? Em muitos frames, né? A partir de qual frame eu vou praticar, né? Então, eu acho que é um pouco por aí, né? A gente tem muitas opções para abraçar, né? E unir essas opções, eu acho que vai fazer diferença, seja pela via de um conselho, seja pela reestruturação de cursos que formem, seja pela revisão de uma política pública, que é isso que a gente estuda, né? Especialmente estudo política judiciária, né? E, enfim, de forma crítica, não é apontando lacunas. Então, as teorias nos dão um gás para isso, né? Para aperfeiçoar práticas. Acho que é um pouco isso. joia. Mas alguém quer fazer alguma contribuição? Eu costumo falar assim, é igual explicar a modernidade, a pós-modernidade com o iPhone na mão, mas com os conceitos da modernidade, né? A gente está com o iPhone na mão, mas a gente está lá atrás ainda para explicar o novo. Eu acho que esse evento ele tem muito disso, né? Da gente trabalhar o, a alta costura e depois a gente desdobrar no prêt-à-porter, fazendo uma, uma comparação, né? Justamente porque estamos indo para a França, enfim. Então, eu acho que a gente está indo para trabalhar alta costura, em todos os níveis. Alta costura. Conceitos. Luciana, eu queria falar, mas eu não encontro onde tem a mãozinha no meu celular que eu estou fazendo por Eu ele, também estava procurando. Também quero mas falar. Por favor. eu queria agradecer muito a Rita e também essa oportunidade. Também estou chamando de Rita, já me sinto íntima. Mas é isso Desculpa. mesmo. Mas eu tinha lido o livro e, como disse a Luciana, na correria e sem aquele olhar mais acurado. E essa tua fala trouxe para mim muita coisa do livro que eu não tinha ainda me debruçado, ou pensado, ou refletido sobre isso. Eu sou juíza e, na minha prática,
eu não sou da área acadêmica, não sou uma estudiosa, eu estudo para minha profissão e tento aprender um pouquinho por conta disso. Lido muito com conciliação e eu gostei de uma frase dela, que foi repetida por você, dizendo que os tribunais precisam não é de mediadores, mas de conciliadores que aceitam os papéis de auxiliares da justiça. E a Fernanda veio com uma frase que foi a que me incomodou todo o tempo. Qual seria o papel da mediação no nosso sistema de justiça tradicional? Tem muita coisa para acontecer ainda, mas só para trazer isso, foi o que me trouxe, assim, me instiga a pensar mais sobre isso, me instiga a estudar mais sobre isso, porque foi o meu incômodo, foi justamente essa posição da mediação junto ao judiciário, né? E essa coisa que você falou de desconstruir algumas ideias que a gente traz de longa data, é justamente essa questão da mediação, que pela tua fala, e é óbvio, eu vou atrás de mais conhecimento a respeito disso, de que não cabe isso atrelado ao judiciário. E quando a Fernanda falou, me veio assim, graças a Deus. Então, só isso que eu queria trazer, né, trazer a minha percepção, né, e vou reler agora sobre, como é que chama? Inspirada pela tua fala. Eu queria só dizer Oi. rapidamente que a Milene já está na nossa, esteve presente na nossa primeira missão e está nos seguindo novamente agora na terceira missão. Obrigada, Milene. Quem quer falar? Quem quer falar? A Eu Fábio, quero, a né? Fábio. A Fábio. Gente, Milene, oi, ela é minha grande amiga e colega. Eu me coloco num lugar parecido com o dela, de querer beber dessa fonte, beber da água dessa fonte. Rita, também vou chamar de Rita, ela faz com que a gente tenha essa liberdade com ela, porque ela realmente encanta. É, ela não faz só, a meu ver, uma tradução do livro. Ela faz muito mais que isso. Esse olhar psicanalítico dela, eu adoro. Bom, eu fui aluna do Jacinto, né, Lu? Então, ele adora a psicanálise no ramo do processo penal. Isso também não é para todos, porque alguns não têm esse interesse, né? E é uma outra fala. Mas esse lado da psicanálise realmente me encanta. Então, eu queria também dizer que eu também gosto de ir muito a fundo no que eu estudo, né? E eu quero também, como a Milene, ler mais sobre isso. E agora, a Milene também me fez pensar numa coisa que eu quero dividir aqui. Pelo que eu tenho estudado com vocês, a mediação, acho, né, ela não está necessariamente fora do judiciário, né? Eu depois quero confirmar isso com vocês, mas a Milene disse mais ou menos assim, que seria um alívio isso. Eu entendo esse alívio porque tem muita, realmente, como diz o livro da Madame Michel, né, tem muita confusão na terminologia. Mas não, eu acho que ela não está apenas num lugar fora do judiciário, ela está em ambos, né, dentro e fora. E uma pergunta que eu gostaria de fazer para a professora Rita, ela disse mais ou menos assim, né? Se o mediador for um mandatário de, de algum lugar, de alguma, não sei, né? Ele não serve. Ela disse isso. E eu, aqui no lugar de quem está estudando, eu não entendo. Os escritórios de mediação são, para mim, algo assim que eu não conheço muito. Não temos muitos aqui, acho que em São Paulo tem mais. Mas eu queria fazer uma pergunta à professora Rita, o seguinte. Eu imagino que no escritório de advocacia, né, para mediação, exista quase que uma situação de advogados que são quase que mandatários, né? Então, eu gostaria de saber se essa relação, se essa colocação do escritório de advocacia com mediadores no Brasil é cabível e é válida. Muito obrigada. Posso responder? Tá aberto. Tá aberto. Fabiana, a sua pergunta é importantíssima. Primeiro, gente, assim, estou me sentindo cada vez mais agraciada com a delicadeza de vocês, com o privilégio da escuta de vocês, né? Porque do lugar onde vocês escutam é um lugar que me internece e me deixa muito feliz, né? Assim, obrigada demais. Eu acho, sabe, Fabiana, que a gente precisa tomar muito cuidado mesmo
com esse lugar de mandatário mesmo, separando, né? Uma coisa são advogados que colaborativos, né, que vão aprender técnicas de mediação, que vão colaborar, olhar, fazer um outro olhar. Eu gosto muito de usar a expressão, um bom advogado antes falava pelo seu cliente. Um bom advogado hoje fala com o seu cliente. Né? Então, eu acho que essa diferença, a mediação pode trazer muito para um escritório de advocacia. Agora, como diz uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Né? Eu acho que são duas, não tem como você desvestir uma roupa e vestir outra e transformar-se, né, de mediador, advogado, advogado, mediador. Né? Eu acho que são funções diferentes, né, são separados. Agora, acho que nada impede que num próprio escritório, né, você tenha centros de mediação, problema algum. Né? Eu só acho que o único risco é esse lugar e que nós corremos esse risco, sim, né? Todo mundo quer ser pai da criança, né? Então, quando a advocacia resolve ser pai da criança, isso é um risco, sim, né? É quando os advogados deixam de entender a complementariedade que nós podemos fazer em termos do trabalho, e não é outro, para o trabalho da advocacia mesmo, é maravilhoso, né? Mas são complementares. Uma coisa é uma coisa, outra coisa é outra coisa. Tá ótimo, obrigada. Deixa eu te responder. Com certeza. Rita, a Muito gente queria, eu já falei isso no Brasil, a gente queria você conosco, né? Porque imagina a gente ter Adoraria! a alegria É um de ter absurdo, Rita né? É um absurdo. É um A Rita não absurdo ela não tá. estar É com um a gente, absurdo isso. entendeu? Pois É um é. Como é que o absurdo. povo vai Eu para Paris adoraria. sem ela? Já vamos, Ó pequena, já vamos ó fazer um pequena. abaixo-assinado aqui. Absurdo, abaixo-assinado, absurdo. Eu Super adoraria. abaixo assinado. Infelizmente, nesse momento não vai dar. Mas nós vamos ter outros momentos, né, Luciana? Nós vamos ter outros momentos, outros Tá. encontros, né? Eu acho que a mediação é essa parceria, né, gente? Essa casa é sua casa, por favor. Exatamente, exatamente, né? E pão de queijo mineiro ama receber, né? Então, assim, Um cafezinho com pãozinho de queijo. sim, A gente resolve tudo com um cafezinho, eu acho pãozinho de também. queijo. Tudo se resolve nessa Ô, vida. Lu, eu acho que você se lascou. Você vai ter que ter a primeira edição, segunda edição, terceira edição. Isso aí é só a primeira edição. Esse A lance de primeira Paris, edição. né? Vai ter Ó, segunda. ó pra A você gente ver, ó pra adorou a você Rita e a ver, filha ó dela. pra você ver, Observe, ó pra você observe. ver, ó pra você ver que nós vamos ter Ó, que que ter trem bom. trem bom, né? Ó pra você ver. Ó, Querida você- Rita, vamos trazer você aqui pro Paraná, vou adorar, gente. Tá em perto de você. pessoa. Já É que a gente tem agradeço, muito paranaense aqui, gente, me perdoem, tá? já agradeço mais a Mas aqui, oportunidade. ó, deixa eu ver se a doutora, que é de Belém, não sei se ela ainda está aqui, a doutora Cláudia, acho que não. Ahn, Luciana, deixa eu fazer uma provocação um pouquinho. vai, querido, fica à vontade. Até um questionamento que a gente tem se feito, né, nas nossas conversas, até que ponto também não existe uma forma muito arraigada dos magistrados em quererem continuar com o monopólio das decisões, né? E que também buscam, na mediação, trazer a mediação para a judicialização, para que continue havendo esse controle nas decisões. Eu digo isso principalmente que a gente vê a mediação que passou a ser uma alternativa para os hipersuficientes das relações de trabalho desde a da reforma, e muitos magistrados afastam essa possibilidade da mediação, entendendo que o hipersuficiente tem também uma condição de hipossuficiência, né? Então, claro, nós temos aqui no grupo alguns magistrados, isso pode ser muito não ter uma boa receptividade quando a gente fala isso, mas talvez eles estejam também me compreendendo, né? Em que, a partir do momento que a mediação ela vem sendo trazida para o âmbito do Poder Judiciário, nos PJUSCs, né? Você tem a figura de um juiz, nem que seja um juiz coordenador do SEJUSC,
mas que acaba tendo muitas vezes aquele ímpeto da decisão, enquanto na mediação muitas vezes não se tem uma decisão, mas sim uma autocomposição. E quando você tem a figura do juiz, isso pode ter uma outra compreensão por parte daqueles que são os mediados. O que me diz? Eu posso dar uma palavrinha, professora Rita? Gente, Lu, primeiro é Rita, por favor, tá? primeiro é Rita, Primeiro é Rita. viu? Nada de Eu professora Rita, não. só gostaria de adiantar que me parece, tá? Que nesse livro, né? Que interessante vocês falarem que a tradução tá até mais extensa, pelo que eu entendi, né? Ou não sei se é por causa da forma mesmo, ou da forma do livro, né? Mas ela trata justamente o que o colega falou agora. Ela traz isso, porque ela faz um histórico, né? É perfeito. Então, eu acho que essa colocação do colega está, inclusive, na obra. Era só isso que eu queria, não vou me alongar, para dar oportunidade para os mais abalizados falar. É para responder, Elcio, a sua provocação? Então, vamos lá. Eu fico pensando que quando a mediação ocupa esse espaço de desafogar o judiciário, né, ela ocupa um lugar que é restrito. Não é esse o lugar da mediação, né? A gente brinca muito assim, tá bom, gente, vocês acham que é isso, mas não é isso. Vocês acham que é isso, mas não é isso. Né? Mas, ok, eu acho que em termos de política pública, se assim não fosse, nós não teríamos, o nosso instituto faz esse ano 14 anos. Né? Então, nós estamos aí antes da lei da mediação. Eu acho que quando veio a lei da mediação, o espaço político que ela passa a ter, né, assim, a importância, que a mediação comunitária já existe há não sei quantos mil anos, 30 anos, né, tem projetos maravilhosos, inclusive, mas eu acho que ela passa a ocupar um espaço tão significativo que cabe a nós, né, pertencentes também da política pública, né, que somos enquanto cidadãos, enquanto mediadores, né, trazer esse novo lugar. E eu acho que muitas vezes tem uma coisa que é da falta do... Nem sei se é da retenção de um poder. Eu acho que é como falar a palavra partes. Está tão imbuído, está tudo tão imbuído, o poder decisório, que fica difícil desconstruir. Né? É tão imbuída a palavra partes que fica difícil entender participantes. Então, eu acho que nós temos o grande privilégio de estar no centro de uma virada. Né, de uma virada. A gente acompanha de perto o Tribunal de Justiça de Minas Gerais e a gente vê o esforço, sabe, gente? O esforço para que seja feita uma política pública bacana. E a gente vê as repetições, claro, né? Repetições de lugares estanques que não foram trabalhados. E eu acho que isso que a Luciana falou, né? Muitas vezes a gente já está vendo a prática sem que o escopo tenha sido trabalhado, né? Então, acho que por isso é que a nossa preocupação tão grande de tantos lugares fazendo mediação, inclusive o próprio judiciário, né? Inclusive juízes fazendo mediação, sem que o conceito, mais ou menos o que a professora Michele fala, quando se uma instituição criar um espaço de mediação, e essa instituição não tiver transversalmente o conhecimento do que está fazendo, não é mediação. Rita, e ouso também dar um palpite no sentido de que o Tribunal de Justiça ou o Judiciário, o sistema de justiça, tenta suprir, né, uma falta de mediadores, né, particulares ou por instituições autônomas, né, que não e também essa questão, né, de política dentro do próprio sistema de justiça, de tentar desafogar, mas em razão também da falta, né, de uma estrutura de mediação autônoma que dê suporte a toda essa vazão que hoje vai para essa demanda que vai para os sejusques. Né? Eu acho que nós estamos num caminhar, né, de entendimento do que é mediação,
de estruturação, né, de escritórios que possam fazer isso. Enquanto não existir, eu acho que o judiciário continua com essa bengalinha, né, é, fazendo esse papel que, não sei, agora eu decidi que não é responsabilidade nossa. Vou avançar mais nesse meu pensar e tentar entender um pouco melhor como a mediação deve figurar ali no nosso sistema de justiça. Isso me incomodou muito agora. Vou Mas Milene, veja, nós temos as desculpa. câmaras, nós temos as câmaras privadas de mediação, o próprio instituto, né? Nós somos um instituto formador de mediadores, nós somos uma câmara privada de mediação, né? Então, eu acho que há sim a necessidade de um estímulo maior, até porque para você ser uma câmara privada credenciada não é fácil, né? Mas já começou, sabe? Já começou alguns casos serem enviados para as câmaras privadas. Já começou, é um E caso, eu acho que mais do que isso, mas é já uma questão começou. cultural também, porque na hora eu quero que um juiz decida, eu quero passar pelo sistema de justiça, e isso é cultural no Brasil. Quando a Luciana nos levou para os Estados Unidos, é uma construção completamente diferente da ideia, né? A justiça é para aqueles que podem pagar e para aqueles casos, né? 1 em 1 milhão. Né? E eles estimulam demais, né? A questão das ADRs e tudo mais. E no Brasil a gente não tem isso. Mas sabe que as câmaras privadas que são credenciadas, né, elas têm essa possibilidade, caso o mediado queira, ela tem essa possibilidade de homologar o acordo, né? Então a gente brinca assim, é como passar fora da justiça com os benefícios da justiça, né? Então, eu não conheço muito isso, eu queria saber se isso tem algum custo. Porque hoje no Sejusques a gente não tem, e talvez tudo isso passe por uma revisão geral de como o sistema de justiça trata essas questões. As câmaras privadas, né, tem um custo das mediações privadas. O Instituto, por exemplo, tem um projeto gratuito, né, porque a gente entende que para os nossos alunos aprenderem, eles precisam de casos reais. Então, a gente criou um projeto, né, Media-ação. Chama Media-ação, né? É um projeto gratuito, aberto ao público. É muito interessante, porque são casos reais, mas existe a mediação privada, que é cobrada, né? Normalmente se dividem, as pessoas não são instituições, são pessoas que procuram. E a mediação agora, como, né, na possibilidade de recuperação judicial, isso tem acontecido muito, né? Assim, tem aparecido os casos. Então, eu acho que a gente está enganando mesmo. Eu acho que essa é a nossa. Desculpa, Elcio, eu vou te deixar falar, mas eu queria só pontuar uma coisa muito rápida aqui. É sobre esse monopólio, né, do judiciário sobre a mediação, né? O quanto isso tem a dor e a delícia de ser o que é. Né? Então, eu acho que a gente tem que tomar muito cuidado com isso. A provocação do Elcio, com a provocação da Milene, que a Milene agora ficou incomodada, né, do judiciário ter tomado para si. E eu acho que isso é importante, esse incômodo. É muito importante esse incômodo, porque a gente vê uma outra realidade, por exemplo, a realidade norte-americana, que é toda privatizada, 98% das resoluções de disputa são extrajudiciais. Então, por que é que das ADR, né, são extrajudiciais? Por que a gente tem que se apoderar, o judiciário tem que se apoderar disso, sem, inclusive, ter um entendimento profundo do que isso vem a ser e dentro do seu papel, né? Porque a gente tem um problema seríssimo aí do juiz mediador, né? Então, eu acho que essa reflexão hoje aqui é uma reflexão que vem para um lugar de autocrítica, de um olhar, né, crítico para essa circunstância, que é muito bem-vindo, que é muito bem-vindo. E só é possível a partir desse fundamento, né? A partir desse princípio, porque se a gente vai ver só procedimento, a gente não consegue enxergar isso, né? Então, assim, quando a gente volta para o princípio, volta para a essência, a gente fala, puxa, mas será que a mediação nasceu no judiciário? Não, né? Mas as pessoas têm essa percepção a partir de legislações, a partir de consensos, né? Lugares comuns que não necessariamente
são os mais adequados. Por que que a gente tem que... O que me incomoda muitas vezes, Rita, é a gente ver é, congressos, seminários, assim, totalmente, é, nós temos ali um monopólio da área jurídica para as ADR. Então você não vê ninguém fora da área jurídica, a não ser a Rita, a não ser a Tânia Almeida. Quer dizer, a gente vê um ou outro personagem fora da cena. Aí você fala, mas por que a mediação, ela é um monopólio da área jurídica mesmo? Será? Quando você fala de uma mediação comunitária, quando você fala de uma mediação cívica, quando você fala de uma mediação restaurativa, não é monopólio do judiciário isso. Não é, né? Então, é isso que eu acho que a gente tem que tematizar. Desculpa, Elcio, você queria falar? Não sei. É mais uma provocação, né? Veja que nós estamos falando de câmaras credenciadas nos tribunais. O fato de ter que credenciar a Câmara no tribunal já é uma forma de controle, né? Uma Câmara que deveria ser privada. Agora, a partir do momento que você se credencia, existem regras. Então, a nossa Câmara, que é uma Câmara credenciada no Tribunal de Justiça do Paraná, ela tem uma obrigatoriedade de gratuidade. Ela tem a obrigatoriedade que todos os mediadores responsáveis tenham feito o curso no CNJ, embora alguns mediadores tenham até melhor qualificação que muitos que foram formados pelo CNJ, mas pelo fato de não ter o curso do CNJ, ele não pode ser o mediador naquelas mediações, sob pena de descredenciamento da Câmara. Então vejam como o Poder Judiciário quer controlar aquilo que poderia não estar. Mas espera aí, então você está dizendo que qualquer um pode fazer a mediação. O que diz, por exemplo, no caso que foi citado da Lei de Recuperação Judicial, né? Ela fala que pode haver a mediação em câmaras privadas. Ela não fala que essas câmaras privadas precisam ser credenciadas nos tribunais. Bom, mas se ela não for, como é que vai ter o controle? Aí, por outro lado, você também tem os advogados das partes, né, das partes mediadas, que falam assim, bom, para que então a gente tenha maior segurança jurídica, era ideal que essa mediação ela tenha uma homologação judicial. Então, eu não digo que o problema é só do Poder Judiciário, né? Ele está arraigado na nossa sociedade, que tem talvez um dos grandes problemas diferente dos Estados Unidos, que lá também é um problema. Lá a justiça é de difícil acesso, porque é cara, e no Brasil ela é de fácil acesso, porque ela é muito barata, né? Só que o que é barato, o que é caro, né? Uma demanda judicial que pode chegar a 15, a 20 anos, ela pode ser muito cara, com custas baratas, né? Mas em que o deslinde ao longo do tempo não trouxe benefício para ninguém. Uma justiça lenta nem sempre é justiça, né? Que é o que a gente pode fazer essa comparação com a arbitragem, né? Uma arbitragem, a princípio, ela pode ser mais cara, mas deveria terminar num prazo aí de 6 meses, que seria um prazo razoável, por mais que ela seja cara, por exemplo, lá como a Câmara Brasil-Canadá, que cobra valores assim, muitas vezes extorsivos, mas para um resultado de 6 meses pode ser muito mais barato para as partes do que um litígio de 20 anos. Ô Elcio, olha só, na psicanálise existe uma expressão chamada grande outro, né? O grande outro na psicanálise é aquele que é o detentor do saber, né? E que para que a pessoa seja sujeito na psicanálise, ela tem que ir diminuindo o poder desse grande outro, né? A gente brinca que o grande outro é o judiciário, né? Mas se as pessoas não sabem que elas podem resolver, se elas não têm essa ciência, nem que elas podem desejar, né? Então eu acho que é essa experiência da pessoa na mediação, mesmo que sobre o olhar do judiciário, né, que seja importante a homologação para ela ainda, nosso sonho é que um dia nem precise, mas ok, eu acho que a gente está dando a chance desse grande outro ocupar o lugar de outro, e não do grande outro da vida da gente, né? A gente está acostumado desde criança, né? Elcio quer dizer assim, mãe, pai, onde que errou? Quem fez o errado? Fui eu ou foi ele? Quem está certo?
né? Então, o exercício de participar, que eu acho que é o grande exercício da mediação, que é participar do seu problema, isso é inovador, isso é ousado, né? Isso requer coragem. E eu acho que à medida que a gente está aqui falando disso, nós estamos dizendo assim, olha, a gente acredita no outro, sabia? A gente acredita que o outro pode decidir sua vida. E isso é uma guinada que diminui o grande outro. Então, eu sou uma mulher esperançosa, eu acho que, né, a gente está aí 14 anos acreditando, acho que é interessante pensar, né, eu tenho o preço e a sorte de ser psicanalista, então isso me traz um outro olhar, né? Mas eu acho que a gente está indo bem, engatinhando, indo, voltando, mas está indo bem, né? Está indo bem. A gente vai desagarrando devagarzinho, né? A gente vai desagarrando devagarzinho. Existem casos que a gente atende que a pessoa fala assim, não precisa de homologar, não. Olha que maravilha, olha que céu, né? Ou, eu não vou entrar na justiça não, fazer mediação, porque eu não vou entrar na justiça não, eu quero fazer acordo aqui. Pensa, o cidadão sabia disso? Né? As pessoas sabiam que elas podiam resolver suas questões? Né? Elas não sabiam que elas podiam nem desejar, quanto mais resolver. Então, eu acho que nós somos os sortudos, os privilegiados, né, de estarmos vivendo essa grande virada nesse tempo de agora. Eu me sinto, assim, privilegiada de poder estar com todos os percalços que a gente tem, com todas as mazelas, mas de poder participar dessa política pública. Sim, Acho que a Lu quer falar alguma coisa e aí acho que a gente vai encerrar, né? Que já estamos tá bem. aqui. Eu escutei muito do que o Elcio trouxe, do que a Rita trouxe, do que todos trouxeram, colaboraram. Ah, isso recai muito no mediador, né? No mediador, no perfil, no ser mediador, no terceiro, né? Eu estou no judiciário, eu sou mediadora judicial e eu trabalho como se eu trabalhasse numa mediação privada. Tenho vários cursos, me especializo e levo para os mediandos o melhor da mediação que eu aprendi nos Estados Unidos, que aprendi em Portugal. Eu vou fazer também essa mudança, vou fazer esse papel de mudança. Também acho que o judiciário não é esse lugar. Mas falando do sistema que está se formando a partir do Código Civil, o Código de Processo Civil, do sistema multiporta de resolução de conflitos, que a gente tem os métodos consensuais, os administrativos, agora o cartório, né? Os cartórios podendo fazer o uso capião, podendo até homologar o divórcio. Então, qual é o papel do mediador? Porque a gente muito escuta, não fala do judiciário, mas sim do mediador do judiciário. Então, nós temos que trabalhar os mediadores, trazer o que a Luciana sempre fala, a excelência e a experiência, né? Eu fazendo a minha parte, tratando aquele não como acordo, mas com plano de futuro daquelas pessoas. E a Maria Eduarda trouxe a visão não utilitarista do a Maria Eduarda falou sobre custo e benefício, mas sim o papel do humano, que é o papel central da nossa Constituição. Então, a resolução 125 traz nos seus anexos também a parte ética do mediador. Então, como eu vou ser o mediador? Como eu quero que seja a diferença? Porque eu vejo que a reclamação não cai em cima da mediação, mas em cima do mediador. O mediador forçou um acordo. Como está sendo a formação dos mediadores? Será que essas horas, que é cada vez mais as pessoas querem se formar mediador em 2 meses. Fala que o curso dura 3 meses, é um absurdo. É um absurdo falar, né? Então, é fazer o meia-culpa também, né? É igual a mediação, trazer responsabilidade para a gente também. Qual é a nossa responsabilidade nisso tudo? Lógico, tem várias mazelas, mas eu acho que aos poucos, também nós com o papel de mediador e cidadão, como diz o Six, a gente vai conseguindo mudar essa cultura.
Vocês viram agora, parece que tá passando essa novela Vale Tudo, em que trouxe com uma mãe, depois que o filho tinha 8 anos, a mãe pediu, foi entrar na justiça para pedir a pensão alimentícia. Só isso aumentou, no outro dia que passou a novela, aumentou exponencialmente a procura da Defensoria Pública do Rio de Janeiro. Foi um absurdo, bateu recordes, porque as pessoas não sabiam que tinha tempo para pedir a pensão alimentícia. Às vezes as pessoas vão lá fazer mediação e falam assim: nossa, mas é tão fácil o divórcio, mas por que que vocês não falam? Então, também tem um desconhecimento da mediação. E outro dado, hoje, para você fazer um divórcio Sejusc, você paga R$ 82,41 a hora aqui no estado de São Paulo para o mediador. Com benefício da justiça gratuita, você não vai pagar taxas nem custas do judiciário. No cartório, para você homologar, você paga R$ 600,52. Para onde que as pessoas vão? Às vezes a gente recebe no judiciário mães que não têm dinheiro para voltar de ônibus, depois, embora para casa, né? Qual é a porcentagem das pessoas no Brasil que ganha mais de um salário mínimo? Então, a gente tem que. E o mediador é essa pessoa que é o profissional do não saber, como diz a Harline Anderson, né? É quem sabe das histórias e quem sabe como resolver são os mediandos. Então, acho que é isso. Acho que a gente tem que pensar um pouquinho também no painel dos Estados Unidos, né, Luciana? O juiz que fez a resolução, fez a apostila da 125, como esqueci o que está morando. André Goma. O Goma, ele falou que prato que a gente vai servir, né? É um PF já feito ou um prato ali que as pessoas podem ir se servir, né? Estilizado. Então, acho que nós, mediadores, também a gente tem que pensar no nosso lugar também no mundo da mediação. Desculpa, eu me estendi um pouquinho. Rita, você tá vendo, né? A gente podia ficar aqui horas e horas, e você tá vendo que acho que o povo vai querer bis, né? Eu vou dizer para você de todo coração que hoje foi extraordinária a nossa live, não só pelo número de pessoas que se mantiveram aqui, que participaram, mas também pela densidade, né, com o qual nós tratamos do assunto. Não que as outras não tenham sido bacanas, muito pelo contrário, cada uma teve seu papel, mas eu acho que fechar com você e nessa condição aqui de reflexão mais profunda, mais filosófica, mais ancestral, vamos dizer assim, né? Eu achei que, né, foi um presente. Muito obrigada, Rita. Só posso Muito agradecer. obrigada. Eu que agradeço, né? Porque de verdade, se tem a minha fala, tem a escuta de vocês, né? Então eu agradeço a escuta de cada um de vocês. Obrigada demais. Querida, vamos continuar essa história. Ela não pode terminar aqui, não. Gente, eu vou poder ter acesso a essa gravação depois? Sem dúvida. Eu já vou subir e daí depois E nós vamos tirar fotinho? Ai, meu Deus! Puxa vida, por que não tiramos antes? Caramba, verdade. Mas eu posso fazer isso, sabe por quê? Porque aí eu pego a gravação e tiro outras fotos também no nosso auge aqui, né? Vamos tirar uma foto. Eu acho que é o encontro, né, de pessoas desejosas para tudo isso que nós falamos hoje, né? Sem dúvida. Desejosos e conscientes do seu papel. Sim, já entrei no site do IMA, já tem vários cursos online lá, já tô, já. Querida, mas pode deixar, Rita, que eu vou depois fazer umas fotos bonitas, depois que eu tiver com tudo gravado, porque agora já estamos em menos pessoas. Mas super obrigada, um grande... de agradecer publicamente também, né? Um beijo, querida. Beijo para vocês, gente. Obrigada demais. Beijo, tchau, tchau.